Amém, queridos? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Tivemos o privilégio hoje de... Queria você abrir a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10, e depois do 16 ao 18. Texto conhecido. Aleluia. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim: eu estou muito devagar. 2 Coríntios 4, versos 7 a 10, e depois 16 até o 18. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso não desanimemos. 16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra. Sabemos que por si só a Tua palavra é tremendamente poderosa, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, Senhor. E que, mais uma vez esta noite, nosso coração possa receber essa boa semente e ela possa frutificar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu ainda estou impactado com esse final de semana. Não sei você que pôde estar conosco sexta e sábado. Final de semana maravilhoso, além daquilo que esperávamos, né? Sexta-feira estávamos ali sendo ministrados pelos casais aí, Zezé e Celinda, Dede e Neuza, e estavam concluindo o tema, né? Perguntas e respostas sobre juntas e ligamentos. E que maravilha, como ficamos impactados, né? Porque a gente parece que vem sendo afunilado, né? Acerca do que efetivamente é ser igreja, né? Desde o começo lá, em janeiro nós começamos a estudar esse livro do pastor Daniel, e os casais têm ministrado, né? Praticamente quase todos os casais aqui da comunidade estiveram com a responsabilidade, exceto a Neuza e o Dede, que bateram o escanteio e cabecearam aí 2 vezes, né? Mas que maravilha, que delícia, gente. Como a gente tem sido assim confrontado. O que me chama a atenção, até marquei aqui o texto de Efésios 4 e 6, né? Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? E a gente foi impactado porque a gente entende que a igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo, que cresce naturalmente, como diz a palavra aqui. Jesus é a fonte dessa vida, Jesus é a fonte, é o cabeça. E nós, como igreja, né, ligados uns aos outros, e somente quando estamos ligados, ou estivermos efetivamente ligados, ok? Aí sim acontece o crescimento, rumo a essa maturidade. Então isso foi um confronto tremendo e maravilhoso, porque como temos sido confrontados nesses últimos 6, 7 meses. Eu não sei você, mas eu
tenho certeza, né, que a minha vida, depois desses meses aqui, está tomando um outro rumo. Depois de acho que uns 40 anos que eu conheço Jesus, não vou falar o ano todo para vocês não descobrirem a minha idade, né? Mas é incrível, maravilhoso como o Senhor tem feito nesses últimos dias. E ontem o Dani dando lá uma imersão no livro, né, em todos os temas aí que nós passamos, ele conseguiu falar sobre basicamente 4 capítulos, né? Falando lá sobre Jesus, né, o nosso mestre, porque nós seguimos alguém, vocês lembram muito bem que ele falou? E nós precisamos conhecer a quem estamos seguindo. Como é que eu vou seguir ou ser fiel a alguém que eu não conheço? Então precisamos conhecer Jesus de fato, de verdade. Então ele explicou com muita propriedade para nós ali, mais uma vez, acerca da vida e obra, né? Depois falou sobre nós como discípulos, que somos então seguidores, a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade está com base na obediência. Obediência até um limite. E nós, como o nosso modelo é Jesus, Filipenses diz que ele foi obediente até a coisa pegar para o lado dele, né? Não, até a morte, e morte de cruz, né? Então, e como servos, como discípulos, nós não estamos isentos a isso. Nós precisamos buscar esta fidelidade, essa obediência, ainda que custe a nossa própria vida. Amém ou não? Isso é bonito falar, né? Lindo, parece uma poesia aqui, mas essa é a verdade. Amém? Porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre. Depois o Dani falou sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus mesmo? O que é o reino? Governo. Amém? O reino é o governo. Okay? O evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo veio acabar com o caos que se estabeleceu quando o homem optou por desobedecer a ordem do Senhor Deus, a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento, e decidiu fazer então a sua vontade. Isso criou um caos, uma separação. O homem passou a viver pelo seu sentimento, pela sua alma. O seu espírito efetivamente morreu. E não tinha mais jeito para ele. Aí Jesus veio e restaurou todas as coisas. Nos resgatou. Ele veio ao nosso encontro, ao nosso resgate. Nos garantiu a vida. E abriu nele um novo e vivo caminho de volta para Deus. Amém? E depois ele falou sobre a igreja, né, que é o corpo, a sua noiva, que sou eu, você, a quem ele outorgou poder e autoridade. Amém? Ele outorgou, ele é o cabeça, e ele outorgou para a igreja poder e autoridade. Por isso que ele declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? Quantos são a igreja aqui essa noite? Amém? Aleluia. Interessante que o que me impactou muito foi a ceia, né? Já falava, vou fazer uma ceia, meu Jesus amado. É claro que eu me recuperei, não sei se vocês perceberam, que eu tive que me hidratar de novo, né? Mas eu literalmente me desidratei ali ontem, de tanta presença de Deus, como o Senhor tocou as nossas vidas. E eu não tenho dúvidas que a tarde de ontem vai ficar marcada para sempre na vida dessa igreja. Amém, queridos? Aquilo que vimos, ouvimos, né, a espontaneidade. E foi uma pena que os haitianos acabaram batendo na porta lá, porque a gente já estava 2 horas atrasados, mas eu tenho certeza que a gente ia emendar em um tempo bem maior, porque muita gente, muitos irmãos estavam decididos a ir lá e dar uma palavra também. Amém? Mas não vai faltar oportunidade, não. Amém, queridos? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa luta contra o desânimo. Ok? Eu não sei se você é uma pessoa normal, como eu sei que mesmo forte, mesmo experiente, mesmo, sabe, cheio de boas experiências, em algum momento, você enfrentou ou vai enfrentar o desafio de ter o desânimo
batendo a sua porta. Okay? Já aconteceu com alguns aqui, não? Hein? De desanimar, de jogar a toalha. E é interessante porque o desânimo é algo muito sorrateiro. Enquanto a palavra ânimo, fui dar uma olhada lá no Aurélio, né, no dicionário, ânimo significa dar vida, coragem, movimento. Ânimo é em quem há a força. E a gente aprende que é preciso ânimo para que a gente supere as dificuldades. Claro. O desânimo é exatamente o contrário do ânimo. O desânimo chega a levar à morte. O desânimo é sinônimo, muitas vezes, de covardia, de paralisia, de enfraquecimento, e nos leva a um sentimento de derrota prematura. Ok? O desânimo é uma das armas mais letais do nosso inimigo. Desânimo. E eu trouxe aqui, não se assustem não, isso aqui não é um despacho, ok? Mas, por exemplo, né? Era um exemplo aqui que o exemplo da vela. A vela pode ter meu Jesus, aqui. A vela pode ter um excelente pavio, ela pode ter uma excelente cera, de excelente qualidade, para que possa queimar e iluminar tranquilo. Mas, se essa vela não tiver oxigênio, ela apaga, ok? Ela pode ter a melhor qualidade, como falei, do pavio e da vela, mas sem o oxigênio, que para nós seria o ânimo, ela acaba, apaga, ela morre, ok? Eu lembro de uma ilustração, eu creio que eu falei aqui uma vez, diz que um dia o diabo resolveu fazer um garage cell. Decidiu, né? A gente vê tantos garagens cell por aí, decidiu fazer um garage cell. E ele estava meio assim, ele falou assim, ia vender todas as armas que ele usa, todas as armas que ele tinha. E lá, nessas armas que ele estava vendendo, confesso que caiu um pingo de cera no meu dedo. Quente. Meu Deus do céu. Mas não vou desanimar, fica tranquilo. Ok? Dá um ânimo. E ele resolveu fazer um garage cell, e aí ele decidiu vender todas as ferramentas eficazes que ele tinha, né? E aí ele colocou para vender o ódio, a mentira, a violência, a pornografia, corrupção, prostituição, desobediência, traições, ofensas morais, críticas destrutivas, enfim, estavam todas as ferramentas, todos os instrumentos dele nesse garage cell. Porém, tinha um instrumento que estava separadinho, assim. Estava de ladinho, assim, todo usado, sabe? Parece que esses outros, o ódio, a traição, a pornografia, ele deu até uma polida, né? Deu aquela polida para brilhar, para chamar a atenção. Mas um deles estava assim, separado, meio que desprezado, gasto, sabe, bem gasto. E aí todo mundo chegava e falava, pô, e esse aqui? O que é esse aí? Esse aí, compra que você vai ver. Mas, por que o preço dele é tão caro? Porque o preço desse aí, praticamente você comprava todas as outras ferramentas satânicas. E ele falou assim, compra que você vai ver. E como sabem que ele é enganador, né? Ninguém olhava para aquilo lá, né? Para aquele que era exatamente a ferramenta chamada desânimo. E aí, deixaram lá, não levaram, ele conseguiu, com aquela lá, recuperar. Ele vendeu as outras e conseguiu recuperar tudo para ele de volta, porque realmente ele é enganador, ele é suplantador, né? E aí, foram saber, mas por quê? Porque esta ferramenta, o desânimo, ela chega e ninguém percebe. Você não percebe quando eu começo a colocar o desânimo. Não é notado, não é notório. Chega sorrateiramente. E aí vai enganando, vai desanimando, né?
vai minando as forças, e quando a pessoa menos percebe, eu já consegui. Eu já o lacei, já fiz com que ele efetivamente desistisse de todo o projeto, de tudo aquilo que ele havia colocado. Isso é uma ilustração, porque todos os dias, eu e você, nós somos expostos ao desânimo. Todos os dias. Todos os dias. E não importa a nossa máxima de experiência. Porque as aflições e as pressões, as nossas lutas diárias, tentam de todas as maneiras nos arrastar para o perigo, para a gente ficar nesse estágio de desânimo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso vem minando, ou vai minando a tua vida, de uma maneira que... Eu já me senti várias vezes em toda a minha trajetória, né, de vida, de trabalho, e mesmo como cristão. Quantas vezes? Eu cheguei uma época, eu não estava liderando, não era pastor, não haviam reconhecido meu ministério pastoral ainda, mas eu estava sendo tão bombardeado assim, falei assim, sabe quando você não sabe de onde vem Você lembra lá o nosso irmão que estava aqui, o boxeador? Ele levantava e não sabia de onde vinha assim, a pancada. Você não sabe, parece que tem uma nuvem que só chove em você, nesse nível assim. E eu cheguei, Senhor, acho que já basta. Por favor, me leva, acho que eu não consigo mais passar por isso. O desânimo num nível de você pedir para o Senhor para te levar. Eu não ia tirar a minha vida, que eu sei que eu ia para o inferno. Mas eu podia pedir, Senhor, acho que não vale a pena mais. Cheguei a pensar nisso, gente. Tamanho nível desanimador, assim, que se abateu na minha vida. Porque realmente existem lutas que nos levam se nós não tomarmos cuidado, nos leva a esse estágio de desânimo. E o desânimo te leva a uma depressão, e a depressão vai ladeira abaixo depois. Mas como servos do Senhor, tendo esse Jesus que habita em nós, nós precisamos renunciar a tudo isso. Eu não posso me conformar de estar desanimado quando eu sei quem habita em mim, quando eu sou a habitação dele, do Todo-Poderoso. Amém? E é interessante que o texto que a gente leu, e Paulo, você sabe, Paulo é o autor de pelo menos metade do Novo Testamento. Se não me engano, ele escreveu 13 das 27 epístolas, e uma delas, assim, por exemplo, a epístola aos Filipenses, que é chamado pelos entendidos, pelos teólogos, como a epístola da alegria, é isso? Porque ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, e colocando a maior pilha. E ele escreve de uma prisão, ele estava preso, ok? Ao que me leva a entender que não são questões geográficas que podem direcionar a minha vida, mas é aquele que habita em mim, aquele que eu tenho convicção que rege a minha vida, que eu estou debaixo do seu governo. Isso é o que dirige a minha vida, está claro? E aí, Paulo escrevendo essa epístola ali, epístola da alegria, né, confinado numa prisão, e isso não era assim nenhuma hipocrisia da parte dele, era aquilo que efetivamente ele estava vivendo. Como nós também podemos e precisamos viver dessa maneira. Eu não posso me conformar que o desânimo bata a porta, eu não posso impedir que ele bata a minha porta, mas eu posso impedir que ele entre. Amém? Eu posso impedir, na autoridade do nome de Jesus, que ele entre. Porque é fato que nós somos, como eu disse, bombardeados todos os dias. E é interessante que esse texto que nós lemos, a gente vê algumas verdades que a gente precisa sempre lembrar, sempre trazer à nossa memória. Primeira delas aqui, o texto diz, tesouros em vaso de barro. Verso 7, a primeira parte diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro. A lógica humana, a nossa lógica humana é colocar coisas preciosas, não é isso? Em
vasos bonitos, ou guardar em lugares bonitos, atraentes, chamativos, não é isso? Assim, você pega as suas joias, você aqui, as irmãs aqui têm um carrinho de mão de joias, né, e tudo, ficam lá escolhendo, mas, e o que acontece? Você procura guardar isso numa caixinha toda cravejada, meio parecendo tudo, né, pelo menos lá em casa é mais ou menos assim, né, você olha assim, até os velhos olhos, tanto brilho que tem e tal, mas coisas bonitas, né, coisas preciosas, você acaba guardando em lugares bonitos, ok? E essa é a lógica humana, quer dizer, e os vasos de barro, é interessante que os vasos de barro eram utilizados, lá no século I, como utensílio doméstico. Eles eram também usados para que as mulheres, as cozinheiras, as donas de casa, fizessem as comidas ali. Era o barro cozido, que virava ali uma tigela, ou, sei lá, um bule, eu nem lembro se tinha bule naquela época, deve ter, porque o café é uma das coisas que vai ter lá no céu, então deve ter bule lá, né? E é interessante que, mas eram assim, muito frágeis, ok? E a mulher, as donas de casa tinham aqueles vasos lá, e eles quebravam com facilidade. E ela substituía aquilo com muita facilidade, porque era talvez o utensílio doméstico mais barato, ok? Que se tinha em casa. E aqui, o Paulo está dizendo aqui que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Por quê? Porque com Jesus as coisas são diferentes. Na nossa vida, com Jesus, as coisas vão ser. Não acompanha a lógica humana, né? A gente tem aprendido que para você subir, você tem que descer, não é isso? É isso, não é? Você se humilha, e aí você vai para cima, você perde para você ganhar, não é assim? Você pede perdão mesmo estando certo para que você venha a ser abençoado. Então, não existe a lógica humana em relação ao conceito humano, né? Desculpa, a lógica humana não tem nada a ver com aquilo que se chama evangelho, que se chama vontade do Senhor, ou com aquilo que se chama a palavra de Deus. E aqui, Paulo está dizendo aqui, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro. Esse tesouro, queridos, é o Evangelho de Jesus. Amém? É a palavra de Deus. É o Evangelho do reino. Nós temos aprendido que a boa nova, né, que é o Evangelho, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo, Ele é a boa nova. E nós temos este tesouro nestes vasos de barro. O que significa dizer isso? Você imagina que o Todo-Poderoso, que o Criador, que o Verbo, que a Palavra de Deus, que estava com Deus desde o princípio, antes da fundação do mundo, Ele estava lá. Amém? Ele habita nesse vaso aqui, ó. Ele habita em você. Ele habita em nós. Ok? Então, para dizer e para reafirmar que todo o poder não está nessa carne. Não está nessa carne, mas está no agir dele que vive em mim, que vive em você. Aleluia. Ali é a fonte desse poder, ali é a fonte dessa virtude. Nós somos apenas o quê? O vaso, né? O instrumento. Mas a glória, aleluia, é para Ele. Aleluia. A glória é toda dele. Amém? Glória a Jesus. 1 Coríntios 28, 29 diz assim: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Ele escolheu nós que nada somos, para colocar esse tesouro nesses vasos tão frágeis como somos aqui. Aleluia. Nós temos que glorificar a Ele. Por isso, veja bem, é uma presença constante, nós somos habitação.
Nós aprendemos esse final de semana, nós somos casa de Deus. Amém? Nós somos corpo de Cristo. Habitação do Espírito, não é isso? Amém? Olha aqui o que acontece conosco, gente. Agora, por que eu acabo, de alguma maneira, me desanimando? Por que eu corro esse risco? Ou eu tento, de repente, sou tentado a abrir a porta ao desânimo? Isso não pode acontecer quando eu tenho essa convicção. Eu entendo isso, sinceramente, uma questão assim de identidade. Eu, de uma vez, estava falando, e é interessante que ele mencionava que o nosso Deus, na antiguidade, ele fazia questão de dizer que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Você sabe a história de Jacó, ok? Abraão é o pai da fé, é isso? A tradução de Abraão é o pai de uma multidão. Deus mudou o seu nome, pai de uma multidão. Isaque é riso, alegria, né? Deus é o pai, é a fonte da nossa alegria, amém? Agora, Deus não se incomoda de ser chamado Deus de Jacó. E o que era Jacó? Um enganador, um suplantador, um picareta, ok? Ainda que, quando ele teve um encontro com o Senhor, lá no Jaboque, ele lutou com o anjo, você conhece a história, e ali Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, de enganador, de suplantador, de mentiroso, de picareta, para soldado do Senhor. Mas Deus continuou fazendo questão de falar assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque eu entendo isso, que aquele que transformou o enganador em um soldado do Senhor, não se envergonha do que eu fui, do meu passado. Ele não vai, não, eu não posso dizer que eu sou o Deus daquele cacau, daquele cacau Jacó. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele olha para o nosso futuro. Aleluia, Ele não se importa com o que foi, o que passou, querido. Porque Ele tem um futuro para nós. Amém? Aleluias! Ele tem um futuro para cada um. É aquele que mudou a minha história, que me conquistou lá na cruz. Aleluias! Que não se importa com aquilo que eu fui, com aquilo que eu fiz, porque isso tudo já está perdoado. Amém? Isso ficou cravado lá na cruz. Aleluias! Aleluia! Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, o primeiro ponto aqui é um tesouro em vasos de barro. A palavra do Senhor, a presença do Senhor, que habita nesse vaso frágil que sou. Você não pode se deixar intimidar. Você não pode se deixar intimidar pelas lutas. Você não pode se deixar intimidar pelos desafios. Porque o maior habita em você. Existe alguém maior que o nosso Deus. Existe alguém maior que o nosso Senhor. Existe alguém maior. Amém, querido? Eu tenho que ter essa convicção. Eu não posso, de maneira alguma, permitir respirar ares de desânimo. Porque o maior está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Um segundo ponto aqui que eu marquei rapidinho aqui. Fala que o poder vem de Deus e não de nós, verso 7, a parte B do verso 7, que a gente precisa lembrar que o Senhor habita nesses vasos frágeis que somos nós, com o propósito de mostrar que o poder vem dEle, amém? O poder vem dEle. Se você tiver a ousadia, eu fico preocupado, porque eu acho que a igreja tem se tornado muito tímida nos dias de hoje, tem se tornado muito tímida. Eu preciso ousar, porque o meu Deus tudo pode, gente. Meu Deus tudo pode. Vocês viram aqui o meu John aqui? Vocês viram aqui? O meu Deus tudo pode. Ele tudo pode. Ele gera vida. Ele cura doenças. Ele abre portas de prisão. Ele restaura vidas. Aleluia. Ele liberta. Ele transforma. Ele chama à existência as coisas que não existem. Aleluia. Eu não posso me permitir ser alvo ou ficar amedrontado porque de alguma maneira o desânimo bateu a minha porta. Porque o poder vem dEle e não é meu.
A responsabilidade é dele. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que viver a palavra e o resto é com ele. Amém? Viva a palavra. Se aproxime dele. E o mais ele fará. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu vejo isso como uma questão de identidade, porque eu sou amado por ele, eu sou filho dele, eu sou habitação dele, eu sou morada permanente dele. O poder dele efetivamente habita em mim. Habita em mim. Habita em cada um de nós, querido. Amém? Glória a Deus. E através desse poder, através da fé, me leva a vencer o meu maior inimigo. E qual é o meu maior inimigo? Vocês perceberam? Nosso maior inimigo chama-se o meu cacau. Eu olho no espelho e falo, cara, não é fácil não, cara. Eu sei que o cara é bonito, mas o cara é complicado, cara. O cara não é possível, não é possível. Nós somos o nosso maior inimigo. Ok? Nós somos o nosso maior inimigo. Dani estava ministrando, nós já tínhamos sido impactados com isso. Satanás já está vencido. Eu não posso colocar aí a responsabilidade para ele, não. Das minhas escolhas. Ok? Ele está vencido. Ok? Mateus 28:18 diz que todo poder, Jesus afirma que todo poder me foi dado no céu e na terra. Ok? Isso equivale a dizer a 100% de todo poder no céu e na terra foi dado a Jesus. E se você é bom de matemática, você percebe que não sobrou nada para Satanás. Nem 1%, nem 1 milímetro. Agora, ele vai conseguir agir e tentar atrapalhar a sua vida quando você dá a ele, outorga a ele, você dá liberdade a ele, direitos a ele, para agir na sua vida. Ok? Quando você decide não obedecer ao Senhor e decide fazer a sua vontade. Porque pecado é quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Amém? E Ele tem trabalhado desde o início para isso. Desde o Éden Ele tem feito isso. Ok? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu preciso entender que eu preciso derrotar esse meu maior inimigo. Eu preciso. E Ele me deu autoridade para isso. Aleluia. Através da palavra. Porque se eu tenho convicção da identidade que eu tenho, de quem eu sou em Cristo. É interessante uma coisa, quando eu tenho convicção de quem eu sou, convicção, e por uma convicção você entrega a sua própria vida. Ninguém muda. Eu sou filho de Deus. Aleluia, eu sou filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia. E não há demônio mentiroso que possa roubar essa verdade. Amém? Quando eu tenho convicção da minha identidade, Eu fiquei muito chateado esses dias. Estava voltando da Europa e mostrei lá meu passaporte americano. Fica lá, americano, né? E aí um hispano veio falar comigo. Primeiro começou a falar inglês. Ele viu que o meu accent estava muito lindo. Aí, senhor José, que estava haciendo na Europa? Eu falei, vacaciones. Né? Eu ia falar um vacation, mas não, vacaciones. Aí falei, ok. Aí pegou, liberou Zenilda. E falou, o senhor vai lá para a salinha. Falei, como é que é? Eu sou o José. Ô José, eu sou o José. Como é que você... Por quê? Não. Assim, fez assim, colocou o queixo para frente. Não, é que seu nome é muito comum. Falei, mas cara, eu sou americano, está aqui. Não, mas vai rapidinho, vai lá. Rapaz, pensa, sabe, depois de 11 horas de voo, cansado, aí uma malequita me manda Aí lá vou eu para a salinha, sento lá. É interessante que a salinha, ela é convidativa, né?
sei se vocês, quando já tiveram o privilégio de passar na salinha, tem umas algemas penduradas assim do lado, para fazer um tilim-tim-tim. Fica uma delícia, você fica ali, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? Ó Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas eu estava meio furioso. Eu falei, cara, como é que pô, cansado? Meia hora depois, o senhor José, o senhor pode ir? Eu falei, não, quero saber por que você me prendeu aqui. Não, porque nós estamos procurando um tal de Jorge. Jorge. Ok, mas eu sou José, não sou Jorge. De Jorge para José. Gente, que loucura. Quase que eu fui preso. Quase que me colocaram lá, gás de pimenta. Não, estou brincando. Aí dizendo, amor, vamos embora. Eu falei, amor, mas não é possível. Meu nome é José, não é Jorge. Aí fomos embora. Mas é uma questão de identidade. Alguém duvidou da minha identidade. Isso é... Mas eu digo, não, eu sou José para você. Até falei José. Às vezes eu falo Joseph, no Starbucks eu falo, não, what's your name? Joseph. Joseph. José. E aí deu nisso. Mas quando a gente tem essa convicção da nossa identidade, ninguém nos rouba, ninguém tenta nos desviar ou nos convencer do contrário, querido. Amém? Eu tenho que ter convicção de quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo. E não importa a circunstância, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Não importa que tentem fazer algum tipo de pressão em cima de mim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu estou nele, assentado nas regiões celestiais. Amém, querido? Eu não posso de maneira alguma ceder a isso. Quando eu tenho essa convicção, nada me tira do lugar, nada me abala. Amém? A não ser quando você passa na imigração e o cara te leva para a salinha, mas isso aí foi um acaso, ok? Mas, de verdade, brincadeiras à parte, isso é muito sério, ok? O grande problema nosso está quando a gente não tem certeza de quem nós somos em Cristo. Essa dúvida é a bola pingando na marca de pênalti para que Satanás venha e fale, opa, ele tem dúvida. Eu tenho que ter convicção. Não importa a luta que você está passando, você é filho. Amém? Não importa as adversidades, você continua sendo filho. Não importa que você tenha caído, você continua sendo filho. Amém? O seu valor continua o mesmo. Está claro? Alguém uma vez usou uma ilustração, você pega uma nota de $100, ok? Você cospe nela. Você coloca ela lá dentro do vaso sanitário. Ok? Você suga toda suja. E você tira aquela nota fedorenta, cheia de bactéria. Qual o valor daquela nota? $100? Não, só que não baixou, só que não baixou para 98? É o que acontece conosco. Amém? Nosso valor continua o mesmo. Não importa o que aconteceu, não importa aonde caiu. Eu sei que eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importam as feridas, não importam as decisões equivocadas, não importam os erros, não importam as caídas, as quedas, as decepções, não importa o quanto eu posso ter ofendido o coração dele. Ele que me ama. Mas o meu valor continua o mesmo para Ele. O mesmo. Eu tenho valor, eu sou filho. Da mesma maneira que os meus filhos que estão aí, os filhos que você tem, que não importa o que aconteça com eles, os erros e as decisões erradas que eles possam tomar, eles vão continuar sendo filhos. Ok? Como o pródigo que saiu, que eu falei aqui há uns 2 domingos atrás sobre o pródigo, que foi, e literalmente eu não preciso de você, eu te desprezo, eu não quero mais você, eu quero o que é meu. E depois ele voltou. E o pai não deixou nem ele terminar de falar. Abraçou, beijou, mandou trazer uma roupa nova, sandália no pé, anel no dedo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia, esse é o valor que nós temos quando temos a convicção da nossa identidade nele. Aleluia, eu sempre digo e reafirmo, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não tem lata de lixo, ok? Ele não despreza ninguém, é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu quero terminar aqui rapidinho.
Terceiro ponto só, rapidinho, falando sobre pressionados, o verso 8, a parte é, pressionados, mas não desanimados, por nos conhecer. O Senhor sabia que nós poderíamos correr o risco de virar, de abandonar. Eu lembro quando Ele chamou lá Josué, Ele estimulou, ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Você lembra disso? Porque existe uma tendência nossa, a primeira coisa, a gente dá aquela desanimada, dá aquela balançada. Aleluia. Quando a gente, efetivamente, querido, a gente tem uma vida onde estamos debaixo do governo do Senhor, temos uma vida voltada para a palavra, para a oração, de compromisso com Ele, vai faltar ânimo para o desânimo para ir atrás de você. O desânimo, aquele não dá mais, ele vai desanimar. O desânimo vai desanimar quando a gente tem esse compromisso com a palavra. E é interessante, a pressão muitas vezes nos leva para o caos, quer nos levar para o caos, para o corner, ok? E o desânimo, como eu disse, é um inimigo silencioso e tenta bater a nossa porta em diversas características. Por exemplo, a gente sofre a pressão no casamento. Não sei quantos de vocês já sentiram alguma pressão no casamento? Viveram pressão, parece que a coisa o caldo vai entornar mesmo, ok? Pressão na família, pressão por causa de enfermidades, pressão por causa do trabalho, pressão em viver aqui num país estrangeiro, pressão nos relacionamentos, pressão financeira, pressão por causa de rejeição, que é muito sério, pressão quando falam de você pelas costas, pressão quando você é desrespeitado, pressão quando pessoas obstinadas querem teu conselho, mas o coração já está decidido o que querem fazer. Isso é complicado demais. Você gasta aquele tempo e uma pessoa já decidi, só quero aqui saber, né? Faz você perder ali o seu tempo. Pressão quando as pessoas querem te usar apenas para se darem bem em seus objetivos. Pressão pela baixa qualidade do teu tempo de oração, tempo com a palavra com que você tem dedicado ao Senhor. Nós somos pressionados todos os dias, mas a palavra é: não desanime, não perca o ânimo. Porque o poder que habita em nós nos anima, nos levanta, nos faz mover. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Aleluia. O texto diz aqui, perplexos. A perplexidade é quando a gente fica surpreso com alguma coisa que aconteceu sem explicação. A gente fica perplexo, ok? Eu posso ficar assim surpreso com algo sem explicação, mas não vou ficar desesperado. Desesperado é quando a pessoa perde a esperança. Acabou. Alguém que não consegue viver se não tiver esperança, gente. Ninguém consegue viver. Eu lembro do testemunho de um soldado, que ele tinha uma esperança, ele ouvia lá que um americano que foi pego na época da guerra lá esqueci o nome da guerra, ele estava preso, foi capturado, e lá ele fazia tudo lá pelos Vietcongs lá. Ele limpava, cozinhava e tal. Porque alguém prometeu para ele que, olha, se comporta direitinho que eu vou te liberar. Se comporta direitinho que eu vou te liberar. E um dia, alguém chegou lá, e ele estava embaixo, assim, nas frestas, lá embaixo, tentando arrumar alguma coisa. Tinha passado muitos meses. E alguém chegou e falou assim, cara, como é que você consegue que um americano faça tudo isso? Eu disse, eu tenho enganado ele. Tenho falado para ele que logo, logo eu vou liberar ele. E ele ouviu isso. No dia seguinte ele foi e se enforcou. Porque havia outros colegas que souberam disso. A pessoa não consegue viver se não tiver esperança. Sem esperança. Por isso que diz assim, perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Ele está conosco. Amém? Abatidos, que é lançado por terra, caído, derrubado, mas não destruídos, porque a destruição é quando a pessoa morre, está morto, está exterminado. Verso 10 diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. Significa a autenticidade da morte do meu eu morrer todos os dias, a minha vontade de ser crucificado, eu tomar a minha cruz todos os dias, aleluias, como seguidor de Jesus, negar a mim mesmo, amém, queridos? Aleluia. E o último ponto aqui, nosso sofrimento produz em glória eterna. Verso 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
acabamos trazendo exteriormente o desgaste das lutas. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa renovação interior da nossa fé, da nossa esperança, da nossa convicção em quem temos crido, porque sabemos que Ele é fiel. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, Paulo falando da sua própria experiência aqui, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A nossa luta, querido, a luta que enfrentamos, esses leves e momentâneas tribulações, estão produzindo um peso muito maior, aleluia, dessa glória que nos espera lá no céu, desse galardão. Aquele que é fiel até o fim, aquele que confia efetivamente, aquele que não desiste, aleluia, será coroado, será glorificado. Amém? O Dani tem uma música que diz: justificado eu fui, né? É isso? Justificado? Justificado eu fui, santificado eu sou e glorificado serei, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim fixamos não os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas do que se não vê, porque o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Por isso, meus queridos, o nosso foco é o céu. Amém? Nosso foco é lá, gente. Eu não posso ficar perdendo tempo com as coisas aqui, não. Amém? Se efetivamente eu tenho essa convicção, meus olhos têm que estar fixos e fitos, né? Lá no céu. A gente não pode se deixar se abater pelas lutas. Claro, as lutas elas vêm, elas são pedagógicas para nós, para o nosso próprio crescimento. Amém? Nada acontece por acaso. Romanos 8, 28, todas as coisas o quê? Todas as coisas? Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quantos amam a Deus aqui? Amém? Então, não pense que você está abandonado, que Deus tem filhos preferidos, né? Que o bigode do Zezé é mais bonito do que o meu. Não se preocupe com isso, não, gente. Não se preocupe com isso. Deus não tem filhos preferidos, não. Todas as coisas que estão acontecendo contigo estão cooperando para o teu bem. Existem coisas que a gente não entende agora, sabe? Mas é como a gente tem aprendido. Na nossa caminhada cristã, primeiro você passa pela prova, para depois você aprender a lição. Amém? Você passa pela prova, você não sabe, você não entende, ok? Mas você tem que, como o Dani falou, nós temos que continuar oferecendo sacrifícios de louvor, continuar adorando. Amém? Continuar adorando a Ele. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Aleluias. O último texto que eu quero ler aqui está em Isaías 35, versos 3 e 4, que é uma prática para nós. Foi o que nós fizemos ontem, inclusive. Ok? Fortaleçam as mãos cansadas. Pode ser que entre nós aqui hoje tenham mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Pode ser que entre nós existam joelhos vacilantes aqui. Pela luta, pelos desafios, pelas frustrações, pelas decepções. E o papel nosso como igreja, como juntas e ligamentos, é exatamente fortalecer essas mãos cansadas, firmar os joelhos vacilantes, dizer aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá salvá-los. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém? Aleluia. Eu queria que você